Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, Braião, comprou a lingerie e esqueceu da proteção. Vamos falar sobre 90 dias para casar, antes dos 90 dias, 7º episódio da 7ª temporada. Quase cabala isso. Exatamente. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não! Corre! Corre! E aperta inscreva-se, toque o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. Você está assistindo, você não está assistindo? E claro, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo, além de stickers, figurinhas, que é a mesma coisa, inclusive. E está contribuindo para o nosso canal crescer. E não esquece de hypar o vídeo também. Exatamente. Agora tem isso de hypar também. É isso aí. Tá? Vamos logo direto ao ponto, né? Então, o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Vamos seguindo a nossa ordem e parece que nós presenciamos. Se você não acredita em livramento, se você não acredita em milagre, em intercessão divina, parece que nós podemos presenciar e registrar uma, né? Porque parece que René e Shid subiu no telhado e é claramente Deus livrando o Shid da René. Esse homem sofreu muito. Mas antes da gente chegar no ponto em que eles aparentemente se separam realmente, vamos contar como chegou esse ponto. Aconteceu, né? Então, a participação deles no episódio já começa com ela fazendo a mala, porque se você não lembra, no último episódio ela convida o Shid para ir pro hotel com ela, porque ela não suporta mais ficar na presença da irmã dele, que segundo ela é super invasiva. Isso porque ela não viu a amiga da Ingrid, mas enfim. E aí ele diz que antes dele ir, decide que ele tem que tomar providências, como por exemplo, arrumar as malas dele, pegar dinheiro para poder pagar o hotel, e aí ela diz que é humilhante para ela, ela tem que ficar pedindo e convidando ele, porque é só ele pegar um par de camisas, um par de calças e meias que já está resolvido, e aí ele falou que precisa conversar com a família dele também, e aí ela já se revoltou mais ainda e falou para ele que ele irá perdê-la. Mas isso é sério? Aí ele, você vai me perder, Shid? E aí ela fala, parece que eu namoro 3 pessoas, eu estaria disposta a largar tudo para ficar com você e você não entende. Preciso de um homem que se imponha e você tudo tem que pedir permissão para papai e a mamãe ao lado. E aí o Shid pergunta para ela como que essa confusão toda que ela está causando ajuda a relação deles. E aí ela ir pro hotel, né? E aí ela fala que ficar ali que não ajuda nada. E aí ele fala para ela que não quer que ela vá. Eu não vou ficar aqui se você não aguenta ficar um espaço comigo, já deu. Vá pedir para sua irmã e ver se eu estou bem enquanto eu estiver lá no hotel. Aí nisso, porque a René tá falando super alto, eu imagino na cabeça do Shid, que já falou que tem problema com barulho, muito barulho e barulhos altos. Mas enfim, nisso o cunhado, que provavelmente escutou lá da esquina, né, que não precisava nem estar no cômodo ao lado, pelo jeito era só estar na esquina aqui escutar, e entra no quarto. Só que ela não vê que ele entrou no quarto, ela fica de costas, o Shid também não sabe, porque o cunhado não faz nenhum barulho, e aí o Shid fala que a irmã dele não se intromete na vida deles, que ela tem o direito de se preocupar com ele, e aí a René vai dizer que ele gosta que ela se preocupe com ele, que fica claro que ela é intrometida, e aí para a produção ela vai dizer que ele não percebe que a irmã controla ele, e que ela que está tentando libertá-lo, salvá-lo, é que fica sendo a vilã. Eu acho incrível que uma relação de 5 anos, 5 anos, tem tanto desconhecimento sobre as pessoas. Porque assim, gente, o Shid é um cara que, querendo ou não, ele é dependente da irmã dele e do cunhado. Não apenas pro bem ou pro mal? Não apenas pela questão da cegueira, mas economicamente falando. Quem sustenta ele é a família dele. Ele não trabalha. Infelizmente, ele talvez não tenha conseguido, sei lá por que motivo, uma colocação, uma forma de trabalhar, de encontrar um sustento, apesar da cegueira. Então ele depende da família. Além do que, a situação que ele se encontra fez com que ele ficasse tendo a necessidade de pessoas para de alguma forma ajudá-lo, né? E aí a irmã teve que ser esse papel ao longo da vida dele toda. E aí você vê, por mais de 15 anos, sei lá, acho que já tem 30, não tem?
Ele 33, perdeu, eu acho. então, que ele perdeu a visão com 17, não seja 15 anos que ele está vivendo nessa situação, e que a família é o apoio dele. E que realmente tem sido um apoio para ele. E que bom que tenha acontecido isso. Porém, chega a René e que é um cara independente, dono da própria vida, né? Que chega e vai dar um chute na porta e falar para a irmã dele, dane-se, sendo que a irmã dele não fez absolutamente nada. É porque ela tem um delírio já recorrente na vida dela, pelo visto, onde ela acredita que irmãs são vilãs em romances dela. E aí ela já chegou na casa predisposta a odiar a mulher. Na verdade, ela desde os Estados Unidos está predisposta a odiar a mulher. Ela já comentou isso conosco, inclusive, antes. Não, e o Shid comenta também no meio da discussão que ela já não gostava da irmã antes mesmo de ter viajado. Porque ela tinha falado que ela sempre sonhou, sei lá, sempre teve a impressão de que ela ia ser separada por uma irmã. E, cara, não é que ela está sendo separada. Ela é que está criando toda essa situação. Ela, cara, eu espero que ela tenha conseguido se assistir. E que ela tenha apoio psicológico para poder se assistir, compreender a loucura que ela fez, o delírio. E quando as pessoas falam, né, inclusive o cunhado e a irmã falam de delírio, ela está completamente delirante, realmente. Não consegue enxergar um palmo na frente dela. Ela, desculpa a analogia, mas ela é mais cega que o Shid. E aí ela cria uma situação horrível, constrangedora, estando ela hóspede. Lembrando que o casal saiu do próprio quarto. Elas estão ali de boa vontade para que... Agora, eu acho ótimo que tenha acontecido isso, que não tenha acontecido com eles lá nos Estados Unidos. Imagina ele lá nos Estados Unidos, ela, né? E tenha acontecido lá na África, onde ela vai poder ir embora para casa dela e o Shid seguir a vida dela, a vida dele. Porque essa mulher é completamente desvairada. Tô lendo aqui o troço que saiu no Reddit. Enfim. E aí, o cunhado acaba se intrometendo, né? E aí, Paciente, assim, devemos dizer, pacientemente se intrometendo. Porque ele chega e fala, oi, Renê. Aí ela, eu não vi que você estava aqui, me desculpe. Aí ele, eu ouvi tudo. E como você pretende resolver a situação? Eu, se fosse ele, falava, eu ouvi tudo e você pode ir embora. Sim, eu tô falando, super educado, gentilíssimo. E ainda fala assim, Shid, desculpa, eu sei que é a sua namorada, mas... Não tem condição. Não tem condição dela ficar aqui. Ela deixa ela ir pro hotel e vocês se encontram a partir de lá, enfim. E aí a Renée fala que não vai resolver. E aí porque ela entende que não tem mais o que ser resolvido ali. E aí o Shid vai falar pra ela, antes de você ir, eu gosto de falar que antes mesmo de você conhecer a minha irmã, já tinha problema com ela. Ela, por que será? Parece até aquele som do Luigi, né? Por que será? E aí ele fala que desde os Estados Unidos ela dizia que não gostava dela, e ela fala, eu não suporto irmãs. Ela cai no ato falho e ela manda essa, eu não suporto irmãs. E aí ele fala e ela manda ele calar a boca, ela vai, que é horroroso, inclusive. E aí ele fala para a produção que o problema da Renée com a irmã não tem nada a ver com a irmã dele em si, mas com ela. E aí a irmã, que também está escutando esse troço todo, acaba entrando no quarto. E neste dia eu achei que a irmã fosse pular para cima dela, porque a irmã chegou com uma cara de não estou aguentando mais esta louca. Mas vou te falar, eu acho que eles foram extremamente Educados, elegantes. sim. Que autocontrole, que educação. Eu vou te falar, em muitas outras famílias, numa situação como essa, teria resvarado para uma loucura. Quem já assistiu, por exemplo, Pedro, a família do Pedro e da Chantel, sabe do que eu estou falando. Se fosse a família do Pedro e da Chantel, teria acontecido um espancamento geral, generalizado. Até a criancinha estaria batendo e apanhando. Você nunca assistiu Chantel e Pedro? E aí o cunhado vai falar pra ela, né? Eu entendo que você precisa de espaço pra desabafar. Aí a Renée já fala pro Shid, ele gritou comigo, você precisa falar com ele. Não, desculpa. E aí ela fala pro cunhado, né? Ela fala pro cunhado, na verdade. Ele gritou comigo, você precisa falar com ele. Mesmo quando é família, você diz quando está errado. E aí a irmã não aguenta e fala, né? O que está errado e continua errado é o jeito que você fala e xinga ele. E aí ela manda pra irmã, entre outras coisas, por que você me convidou se me odeia?
E aí a mulher vai tentar falar alguma coisa e ela começa a debochar do jeito que a mulher fala. Ela vai dizer que nunca disse que odiava a Renée, vai dizer que ela tá delirando, ela, agora eu estou delirando. Não, tem 5 minutos que você estava delirando já. 5 minutos? Pelo menos. 5 minutos que estava sendo gravado, né? Fora todo o resto. E aí o Shid nisso tudo tá só escutando, né? E aí a irmã vai falar, ela manda a irmã calar a boca também. E a irmã manda ela calar a boca. Ficou as duas esvaziando lá. E aí o cunhado, nisso o cunhado fala um pouco mais sério e fala para que a Renée precisa entender que ela tá falando com a esposa dele. E aí nisso que a Renée fala pro Shid, você tem que me defender aqui. É melhor você me defender aqui, não tem disso. Não te disse que sempre tive um problema, um sentimento com irmãs, e este momento prova isso. A mulher causou o diacho da confusão toda, desde o dia que chegou, e pelo que o Shid fala, desde antes dela viajar. E aí ela diz que quando a família dele não aguenta mais, é a comprovação de que ela estava certa. E você vê que a falta... De quê? De bom senso? Não. Ah, tá, entendi. Deixa quieto. Nisso o cunhado... Faz uma tá falta... legal, entendemos. E aí o cunhado vai falar, Renée, os ânimos estão exaltados? Ela, eu estou bem. Aí ele fala, só quero resolver. Ela, não tem nada o que resolver. E ela fala para ele, o que você acharia se toda a família do seu parceiro não gostasse de você e se intrometesse? Você gostaria se a mandassem não sair com você porque você é isso ou aquilo? Deixa eu falar uma coisa, o início do mundo, aí nisso que ela falou o início do mundo, a Ana, eu e a irmã do Shid reviramos os olhos. Só que a irmã do Shid revira os olhos e começa a ir embora. Aí nisso a Renée fala, isso mesmo, vira os olhos. Deixa eu te falar uma coisa, aí fala pro Shid, apontando pro Shid, tadinho, o Shid nem sabe que é com ele que tá acontecendo. O início do mundo não é um programa. Aí o Shid fala pra produção, ela diz coisas aleatórias que eu não consigo entender. Coisas que uma pessoa que bate bem jamais diria. Aí ela fala pro Shid, seja feliz, curta a sua família. Aí o cunhado fala pra ela, Renée, eu só não quero que você destrua uma relação de 5 anos. Aí ela pro cunhado, pode dizer que fui eu, mas você vai ver a verdade. Aí o Shid já tá falando, isso é sério? Aí ela falou, eu quero seguir com a minha vida, eu te amo, te desejo melhor, mas não dá mais. Aí nisso o programa, num show de direção artística, bota o blur que eles usam pra mostrar como é o mundo do Shid. E aí só fica mostrando o Shid ouvindo barulho de gente mexendo em mala e fica ele, baby, baby. E ele ouvindo os barulhos, aí ela volta e sai o efeito, ela, você nunca mais vai me ver, pra mim não dá mais. E ela vai... enfim, deixa aí. O cunhado fala... o cunhado é mulher. E o cunhado fala pra ele que vai ficar tudo bem. Ele diz que não quer conversar e deita na cama. E pra produção ele diz que não faz sentido ela querer que ele escolhesse entre os dois, porque que não poderiam viver todos juntos, porque ela não poderia ceder. E aí mostra ela no carro, ela tá chorando, ela diz que quer vomitar, que dói muito o que ela tá sentindo, e que ele foi omisso, que ela já está acostumada a sofrer, então essa dor vai passar, e ela diz que ele não me via, mas ouvia meu coração. Aí ela fala que não aguenta mais as pessoas, mas irá tentar mais uma vez, e se der problema também, ela vai desistir. Deles é isso, e acho inclusive que é o final da participação deles no programa e na temporada, só lá no reencontro. Agora, uma fonte pouco confiável, chamada Reddit, tem umas postagens, tem um print de supostas postagens do Shid, que ele fala algumas coisas sobre a relação entre eles, né? Ele fala, entre outras coisas, que ela já sabia que eles iam dormir em quarto separado quando ela ia viajar para lá, e que isso foi um dos motivos dela quase adiar a viagem. Então ela chegar lá e continuar causando toda a confusão que ela estava causando era estranho. E ele vai dizer também que... Aí eu vou tentar traduzir aqui do inglês a suposta postagem, né? Além da minha fé, eu também ficava profundamente preocupado com algumas situações, né? Aliens,
coisas místicas que a René mencionava durante as discussões deles. Teve uma ocasião que ela perguntou se eu estaria pronto para me sacrificar e se eu estava preparado para ficar na mesma sala que ela, no mesmo espaço que ela, quando os vampiros ou canibais começassem a procurar alimentos, né? Ela fala quando eles começassem a agir pela sua fome. Eu pergunto a você, você está pronto para isso, para estar com seu parceiro nesse momento? Quando o ataque zumbi começar. Isso aí é muito importante você pensar, meditar e se preparar para esse momento. Afinal de contas, estamos perto de uma terceira guerra mundial. E aí, você está pronto para isso? E aí ele continua dizendo que nessas discussões ela falava para ele que ela era capaz de se comunicar com os mortos e que teve uma vez que ela teria dito que havia conversado com o pai falecido dele. Nossa, Late Father, né, pai falecido, né? Late Father. E que ela trazia coisas sobre ter poderes obscuros e ameaçando ele de invocar forças sobrenaturais mais negras, né? Magia negra e de todos os cantos do planeta contra ele e a família dele. Depois a África que tem depois a África depois é o problema. dizendo que a África que ficam essas coisas, né? E aí, e se ela não conseguisse o que ela queria, né? E que teve uma vez que ela mencionou, inclusive, que ela tinha uma força que adentrava os homens com quem ela fazia sexo. Que aí ele vai dizer que amava a Renée, mas que ele também não quis dividir o quarto com ela, além da questão religiosa, porque ele queria observar de perto o que ia acontecer com ela no mesmo espaço. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Tá. Ela respondeu, tá? Tem a resposta aqui também. Tem várias respostas, mas uma das respostas que eu acho que é o mais importante que ela tem que dizer, que a gente precisa dizer aqui, é que quando ela fala de se sacrificar, ela está dizendo no sentido dos sacrifícios que ele vai precisar fazer para começar uma vida nova com ela. Afinal, ele iria para os Estados Unidos. Era figurado, claro. Iria pro fim do mundo lá com ela. E iria sair de perto da família Olha na granja. Essas coisas todas. E que ele ficar sempre pensando da maneira mais obscura, falava mais sobre ele. E de como ele havia. Ela fala várias outras coisas, tá? Mas é isso. É isso. Olha, gente. Essa menina precisa de muita ajuda. Agora, ela fala que o mundo e Deus, e o próprio Deus, vão fazer justiça sobre aqueles que espalham tantas mentiras falsas e malévolas contra os outros, sendo que ela não acredita em Deus. Ela não fala que ela não acredita em Deus? Não tem um papo desse? Falou. Então é isso. Lembrando, né? A fonte é Reddit, tem aqui uns prints, mas enfim. É triste. Mais alguma coisa que você quer? Não, gente. Gastei toda a minha energia. Essa louca. Vamos pra Lauren Faith? Faith vem se mostrando uma pessoa reta, uma pessoa serena, e uma pessoa prudente e que não vai ficar desprezando seus valores pelo outro. Ela é mansa como a pomba e prudente como a serpente. Ela é perfeita. Pensei num troço aqui, vou deixar quieto. Melhor mesmo. E aí ela bate na porta do quarto dele pra conversar, ele chama ela pra entrar, ela diz que não se sente confortável. Além de ter um pênis feminino. Sim. Foi o que você pensou? Algo nesse sentido. E aí eles acabam saindo pra sentar lá numa praça perto do hotel. E aí pra produção ele diz que tem que pedir desculpas pra Faith e que inclusive está disposto a ser monogâmico se ela resolver dar uma chance a ele novamente. Assim, eu achei que essa mudança da perspectiva dele foi muito rápida. Ele saiu dos Estados Unidos, falando com os amigos, chegou lá, inclusive dizendo que não seria monogâmico, que ele queria um relacionamento aberto. Mas ele também não bate o pé, né? Ele fala que a intenção dele é não ele saiu falando. Os amigos falam, cara, tu falou isso com ela, tu conversou isso com ela? Não, mas não sei o quê. No final das contas, ele diz que tá cedendo, mas eu não confio, porque ele é o cara complicado. Eu acho que ela tá coberta de razão de não confiar nele, porque ele vale mais do que uma nota de R$3. Ele vale mais? Eu não sei, ele não vale mais ou vale menos? Ele vale mais que uma nota de R$3. Não vale seria nada. Menos? É mais. Mais um pouquinho.
Gostosa. E aí, mas eu entendo, eu acho ele uma figura super complicada e controversa, mas eu acho possível também quando ele chegou lá e viu que ela ia bater o pé, que ela não ia simplesmente fazer as vontades dele, e que ela realmente ficou triste, pode ser que ele tenha Não sei não. despertado. Acho que é o tipo de decisão que você não toma da noite pro dia, nem para um lado nem pro outro. Eu acho que ele tá querendo fazer uma promessa para resolver uma situação, porque ele quer conhecer o pênis feminino dela, porque ele quer ficar lá, porque não tem para onde ir, e não tem dinheiro para voltar. Importante mencionar isso para vocês. Ele não tem dinheiro pra Lembrem-se. voltar? Ele não fala isso não, fala. Eu acho que ele fala que se ele voltasse, ele não teria do que viver. Mas... Ele não tem... Ele tinha $46 na carteira. Tenho certeza que uma passagem de volta custa muito mais que isso. Ah, mas ele falou que tinha um dinheiro pra receber. Lembra que ele comenta que ele tinha um dinheiro que tava pra receber? $2 é uma balatoff. Enfim. Ninguém falou quanto que era. Então, assim, eu acho que esse cara não tem dinheiro pra voltar. Eu acho que ele tá tentando se segurar ali, porque ele quer ficar ali. Ele acha que pode ter uma vida ali. Ele criou também uma fantasia sobre como seria viver nas Filipinas e que seria maravilhosamente melhor do que viver nos Estados Unidos. Então, assim, ele tá nesse delírio também e acho que a Fate está super certa. Eu vou te falar, eu acho que de todos os casamentos, de todos os 90 dias para casar, ela é a personagem mais cabeça no lugar que eu já vi até hoje. E ela vai dizer pra produção que foi ouvir o lado dele, mas que ele quebrou a confiança dela e que não sabe se ele irá conseguir corrigir isso, né? E ela pergunta pra ele como foi, ele fala que foi na clínica, pegou os remédios, e depois de 7 dias a doença vai embora. Ela fala que ficou triste, e aí ele fala algumas coisas e fala inclusive que eu falei que dormia com outras pessoas e você não entendeu, né? Aí ela, então toda vez que você me mandava mensagem estava na casa de outra pessoa, estava transando? Ele, todas as vezes não, mas talvez uma vez por semana. E aí ela, por que transa com outras e diz que me ama? Já jogou logo segura essa reflexão aí. E aí ele fala que a ama, que se importa com ela, mas que quer ficar com ela, que nunca vai dormir nem olhará para outra pessoa se eles continuarem juntos. E ela fala que não quer passar por isso novamente, ele fala que não vai passar, que não vai acontecer, e ela vai dizer que não sabe se acredita. E que eles iriam conhecer a família dela no dia seguinte, como que ela vai apresentar ele como namorado dela agora, né? E que ela não consegue nem pensar em fazer isso nesse momento. Aí ele pergunta então se não vai apresentar ela como namorado, vai apresentar como uma pessoa qualquer, e ela fala que não vai dar. E aí ele fala pra ela então que aceita ser amigo dela, e que vai reconquistar ela, e vai voltar a ser namorado dela, e que eles vão se tornar noivos. E aí ela fala que terá que provar, não é? E aí ele pergunta então pra ela se ela vai dar uma segunda chance pra ele, e ela balança a cabeça que sim. E aí ele fala pra ela que tá feliz, que ela dará uma segunda chance a ele, que eles vão devagar e serão só eles dois. E ela vai dizer para a produção que ela não consegue desistir agora da relação deles, mas que ele terá que se esforçar. E aí, cara, é o que ela falou, né? Ele é o primeiro namorado dela, é o primeiro que demonstra gostar dela realmente da maneira que ela é, com as questões que ela tem. Ela se entregou para essa relação, não é uma relação que começou ontem. E aí é muito complicado para ela também falar pro cara, ó, valeu, vai embora, né? E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque deles apareceu muito pouco. Porque apareceu gente nova, tem a louca da galinha lá fazendo os barracos dela. E tem também Tiger Lily e Adnan. E tem também o autista. É porque Tiger Lily e o Adnan é que a gente vai falar agora lá. Entendeu? Já tava puxando um gancho, entendeu? E aí o episódio termina também da onde começa, desculpa, onde termina o outro, ela saindo do carro, com eles discutindo, e o irmão dele vai até ela e pergunta o que está acontecendo, qual o problema que ela está vendo no Adnan, e ela fala que percebe que está se esforçando, que percebe que ele quer agradar ela, e aí ela fala que ela está se esforçando também, e aí nisso ela começa a chorar, o irmão dele vai dar um lenço para ela para secar as lágrimas. E aí ela pergunta se o irmão percebe a hipocrisia,
E aí aí nisso a Adnan chega, fala pra ela não chorar, começa a fazer carinho nela, nisso já tá botando um véu na cabeça dela enquanto faz carinho. E aí ela pergunta pra ele se ele percebe a hipocrisia da situação. Ele pede desculpas, ela diz que aceita, mas não vai esquecer o que aconteceu. Aí ele fala que ela tem que esquecer. Que ele pediu desculpas, se ela aceitou, ela tem que esquecer. E aí ela diz que ele nunca teve, pra produção, né, que ele nunca teve um namoro e não entende algumas coisas, como se dá relação com as mulheres, enfim. Meu anjo, claro que tem isso, mas é porque você também fica querendo forçar umas questões de cultura que você já deveria saber. Né? A gente já comentou isso aqui, ele está sendo até muito flexível em relação a outras coisas de como ele poderia ter agido, Sem de dúvida. como ele poderia ter feito. E a própria família dele também, o próprio irmão dele também tá... Depois que ele foi se meter, o irmão deu uma chamada, o irmão também deu uma... Eu tô esperando para aparecer a pegadinha disso aí. Ainda não tô acreditando, porque eles estão muito flexíveis, com muita paciência. E eu tô aguardando alguma coisa, algum caroço debaixo desse angu. Espero que apareça antes das estrelas do céu que a gente não viu, né? É. E aí, pra produção, os amigos vão falar que é estranho que eles estavam discutindo no carro, e aí agora eles já estão como se nada tivesse acontecido, passeando de camelo, e que eles ficam... Desculpa. E que eles ficam preocupados de como vai ser quando ela voltar para os Estados Unidos e tudo deixar de ser uma novidade. E aí nisso eles vão passar a noite no deserto. Eles estavam na cidade de Petra, né? Vai dizer, lindo. Né? A gente não viu do lado de dentro, não sei nem se pode entrar, mas lindo. E aí depois eles vão passar a noite no deserto, porque as estrelas são lindas lá. Muitas estrelas. Desculpa, gente. E aí ela já fala pra produção que não gosta de acampar. Eu também não gosto de acampar, meu anjo. Mas aquilo não era um camping. Calma, eles falam de acampamento. Porque eles vão procurar no site, inclusive, os amigos lá vão procurar e falam que é uma experiência luxuosa. Gente. E aí, ela que já veio reclamando o dia todo, vai reclamar também que não é fã de acampamento. Aí eles chegam no quarto, e aí eu já acho o seguinte, gente, aquilo não é um acampamento. Aquilo é um hotel, no meio do deserto. Uhum. Parece um motel que tem aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Não é cabana. O objetivo era ver as estrelas no céu. E em nenhum momento a edição mostra eles olhando para o alto, pra nós. vendo as estrelas. Inclusive, dentro do quarto mal tem janela para ver do lado de fora. O teto não é de vidro. Eu achei que tivesse uma clarabóia, pelo menos, alguma coisa. Não tem clarabóia, não tem nada. Então, muito estranho isso. Deve ter pagado caro por um troço que não vale a pena. E não tem nenhum luxo nem glamour. O lugar é bem tosqueira, parece bem motelzinho de beira de estrada. Ele pergunta pra ela se ela gostou e ela olha pra cara dele e fala que ela primeiro tem que ver tudo pra dizer. Outra resposta também. E ela começa a reclamar de como é o lugar, aí eles vão lá em cima, veem que a cama é lá em cima e que o lugar onde a cama tá fica rangendo, eles falam que é perigoso, aí eles resolvem mudar o lugar da cama, aí eles veem que lá embaixo tem 2 camas de solteiro e um sofá, aí ela faz ele juntar as camas, aí quando ela vai mexer no sofá ele mostra para ela que é um sofá de concreto, que não é aquele sofá de arrastar, e ele levanta e eles acham uma formiga. Eles fazem um drama por causa dessa formiga, que parece que era uma tarântula que estava ali, mas era uma formiga, gente. Uhum. E aí ela já ficou impressionada porque aquilo para ela era um sinal de sujeira extrema. E aí, quando eles vão pra cama, a cama tá com sujeira, realmente. Né? A cama não tá totalmente limpa. Aí aí ela fala pra ele pegar o colchão que tá lá em cima pra trocar pra eles dormirem no colchão que tá lá em cima. Aí quando ele sobe já bolado e joga o colchão lá de cima pro chão, e eles vão botar no lugar, eles veem que o lençol do colchão tá com uma mancha. Aí ele fala que vai dormir nesse lado que tem a mancha, e pega o lenço que ele usou na cabeça o dia todo e estende ali na cama para ser o lugar que ela vai apoiar a cabeça. Eu tenho aí que ela dizer sossega. que o lugar é bem porquinho. Bem sujinho. Ela procurou e achou. Tava errado. Não, ela nem teve muita dificuldade em achar também, não. A amiga, quando eles estão voltando já, dia seguinte, estão no carro voltando pro hotel, porque do hotel ela vai voltar para os Estados Unidos, a amiga agradece
o Adnan agradece a Tiger Lily, agradece o irmão do Adnan, o passeio, diz que a personalidade deles é forte e que eles estão animados, mas que ela se preocupa com a Tiger Lily voltando para os Estados Unidos e começa a listar uma série de problemas. Eu não entendi para que ela fez isso. Eu sinceramente não entendi o que ela achou que ia mudar ela falar ali, naquela situação, dentro de um carro, voltando da viagem, ela, o amigo, o irmão, o Adnan e a Tiger Assim, Lily. ela tá errada? Não. Mas só criou um clima. Porque assim, gente, a impressão que eu tenho desses dois é que eles planejaram muito o dia que eles iam se encontrar, o casamento deles, a lua de mel. Mas o depois Na parece verdade, que eles não. não. Quem planejou foi ele, né? É. Mas deve ter falado com ela, mas assim, parece. E aí, depois não. E aí eu não consegui entender até agora. Ele vai pra lá, ela vai pra cá, ele vai tentar o visto. Como é que vai ser? Ele agora que eles se casaram, ela vai tentar o visto de casado, que não é o K11 lá. 90 dias pra casar, porque já estão casados. É um outro visto. Ela vai tentar esse visto, o que vão fazer? Não sei. Estou aguardando e não me passaram essas informações. Cadê o briefing disso E aí ele vai falar com a produção, né, que não faz sentido ela ficar falando esse monte de troço, parece que eles só querem ficar preocupando a esposa dele, e vai falar para os dois amigos pararem de ficar fazendo essas coisas para eles não deixarem a esposa dele preocupada. Na verdade, pede para não deixar a esposa dele preocupada, né? E aí a Tiger Lily responde que ela sabe que eles terão problemas, mas que eles se amam e vão conseguir resolver. E aí o amigo fala que ela sabe que amor é importante, mas não é tudo. De novo, pra quê, né? Pra quê? Vocês aceitaram... Eles têm que justificar a ida deles. Não, isso que eu falo, vocês aceitaram ir. Vocês ficaram lá num troço de luxo que se bobear foi o próprio Adnan que pagou. Entendeu? E aí no final vocês Ou foi ela. Ou Não foram ela, eles. né? E aí vocês resolvem, no último dia, fazerem esse debate com os dois. Não faz sentido. Quando eles chegam no quarto, é a última noite que eles vão passar juntos, né? E ela diz que quando chegar nos Estados Unidos ela vai correr para achar uma casa nova para quando ele for para lá. E que fica preocupada deles terem que voltar às chamadas de vídeo. Ele começa a segurar o choro, fica com o olho cheio d'água. Ela levanta, abraça ele e os dois começam a chorar. Que fofos. Tá? E deles é isso. E aí agora, vamos falar de Brian. Vamos falar de Brian e Ingrid. Porque eu também não sei qual foi o salto temporal que deu aí. Né? Tá certo que eles foram lá pra pousada. Parece que o dia e os dias que eles passaram na pousada foi tranquilo. Tudo isso, mas Ingrid parece que é outra pessoa agora com Brian, né? Aceitou o passado dele, percebeu que ele mudou. E aí ele vai buscar ela na casa dela, porque eles vão sair para conhecer os amigos dela, as amigas dela, e de lá eles vão passar a noite juntos. Quando eles chegam no local, a produção pergunta, né, separado para as amigas que elas acham da Ingrid estar com uma pessoa mais velha, e elas falam que é estranho, que não estão acostumadas, mas, enfim. Aí, muito provavelmente, a edição cortou, né? Deve ter tido outros assuntos durante a noite, que a edição cortou porque ela quis botar só o que chamava mais atenção, o que faria sentido dentro do que viria a seguir no próprio episódio. Eu sei que a amiga já saiu perguntando se ele estava dormindo na casa da Ingrid. Até aí, tudo bem. Beleza. Acho que ela pergunta como é que foi a viagem, se ele foi sozinho. Ela falou, ele nossa, conseguiu ele foi sozinho. viajar. Não, viaja sozinho. Se ele foi independente, já há muito tempo, não sei o que lá. Ela, nossa, que legal. E aí ela vai e pergunta se tava morando, tava ficando na casa dela. Ele fala, não, tô num hotel. Aí fala o nome do hotel e tal. Aí ela, mas a Ingrid então deve fugir muito lá da casa dela pro hotel, né? Aí ele foi até educado, ele falou, não, a gente tá passeando muito, conhecendo muitos lugares. Aí a amiga... Não satisfeita. Porque no fundo, a amiga tava com dúvida de como que seria a Ingrid transando com o Brian, porque ele é cadeirante. E aí ela sem papas na língua. Mas como foi a primeira noite de amor de vocês? Gente, pra quê, gente? Pra que ficar criando essa situação, entendeu?
Aí a Ingrid fala, calma, amiga. Aí ele, calma nada. Responde aí Não, pra e assim, ela. o homem que ela acabou de De conhecer. conhecer. Porque fica faz uma Que a imagem amiga, também. querendo ou não, pessoalmente, acabou de conhecer. Faz uma imagem da própria Ingrid pra ele, do tipo assim, não, Ingrid é a transuda também, né? Super sexualizada. É. E até agora a Ingrid não é assim. Uhum. Pelo menos ela Não foi tá com ele, pelo menos. muito na dela. Uhum. E aí a Ingrid fala que Nesse não. ponto ela tá aparecendo a nossa amiga Faith, prudente como a serpente Sim. e mansa como a pomba. E aí ela vai falar que não rolou nada, e aí o Brian fala, não, vou ser sincero, sempre namorei brasileiras e quando chegava já acontecia na primeira noite. Desnecessária essa conversinha. É. Porque ela não entende também que tá falando de pegação de um modo geral, eu já entendi que ele tava Eu falando do achei. sentido das outras namoradas que ele teve. Escreve aqui nos Não, acho comentários. até porque o que você acha. eu acho até que algumas vezes ele veio pro Rio de Janeiro e aqui ele conheceu alguém, mas é que ele conheceu alguém na internet, veio conhecer e transou. Não, pra mim acho que já pegava a mulher na rua mesmo. E aí a Ingrid já não gostou dessa história. Ela fala pra produção que já achou estranha essa história, que não tinha comentado nada nesse Coberta de sentido. razão. Mas ele vai continuar conversando, dizendo que está sendo tudo diferente agora, e que tá tudo bem, porque ele não quer perder a Ingrid, né? E aí a amiga, não satisfeita, fala, não acredito que vocês não acasalaram ainda. A amiga usa o termo acasalar. Assim, eu sou homem. Eu nunca cheguei para um casal em que eu era amigo do cara, ou até mesmo que eu era amigo da garota, e perguntei se eles já tinham transado ou não. Nunca usei a expressão já acasalaram. Gente, quem acasala é bicho. Da onde? Não é possível que a Ingrid não tinha outra amiga para chamar. Eu tô tentando lembrar se é A a produção mesma. pensou assim, arranja uma amiga inconveniente, que fale merda, que é pra poder ter assunto. E aí, não lembro nem se foi ela que era que tinha lá o sítio onde ela tinha um cavalo. Agora eu nem lembro se é a mesma. Mas pelo amor de Deus, Não gente. sei. E aí, ela fala que tudo tem um tempo, mas já está quase perto, porque ele passou pelas etapas que ela pensou que era importante passar. Termina o encontro com os amigos, eles vão pro hotel, eles chegam, aí o Brian fala que comprou um presente para ela. E aí quando ela pega o presente, é uma lingerie vermelha super... Decotado, né? Não, decotada não, porque para ser decote tem que ter pano, né? Assim, cheio de transparência. Vazado. Toda vazada. Eu sei que ela vai no banheiro Estrategicamente colocar, recortado. Eu sei que quando ela vai no banheiro colocar, ela dá um grito lá de dentro quando ela se vê vestida com um troço. E ela sai do banheiro vestida. Eu sei que o programa tem que encher a tela toda de blur. Porque pelo jeito, ela de lingerie e ela sem lingerie era a mesma coisa. Temos que admitir que ela tem um corpão. Olé, tá em dia com a academia. E aí, né, curioso que eu comentei com a Ana, tinha alguém gravando isso tudo lá dentro ainda? Porque ele vai fazer massagem nela, começa a fazer carinho nela, ela começa a ficar toda, enfim. Eu acho as gravações meio invasivas. Eu não acho acho totalmente que seja invasivo. isso que seja o interessante pro Mas programa. eu sei que o programa sai e aí já aparece assim, 1 hora depois. Aí aparece Brian com as pernas tremendo. Não, peraí, mas ele não tava tremendo, é por causa do problema que ele tem, que ele comentou que as pernas dele tremem. Sim, né? mas acho que também ele tava meio descontrolado. Pode ser, mas... E aí o programa fala, né, que depois que a equipe de gravação saiu para dar privacidade ao casal, os dois discutiram. E aí o Brian acabou descendo, deu maior problema. E aí o que aconteceu? O Brian vai comentar que eles estavam lá juntos e que ele esqueceu. Num dado momento ela pergunta pra ele, você trouxe preservativo? E ele fala, não. Que esqueceu.
Aí, pra ela, essa ausência de preservativo é um ponto final. Não vamos brincar. Acabou vamos fazer o que viemos a fazer festinha aqui. acabou hoje. Pra ele pensa, não, podemos ainda aproveitar a noite De mesmo outras formas. que... Exatamente. E eu ainda, assim... Agora, a eu não gente- sei, assim, vou ser muito sincera. Enquanto mulher, eu acho que, primeiro, ela se sente muito insegura com ele ainda. Uhum. Eu acho que ela... o medo dela, ela tipo assim, vamos continuar brincando, não vai acontecer. Porque tem muitas coisas que o homem fala assim, não vai acontecer nada que você não quer. E no final de contas acaba acontecendo. Então, para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, ela quis botar um ponto final. E ele acabou não querendo. Não sei se essa interrupção foi muito abrupta, eles acabaram discutindo feio, tanto que ela vai parar no carro da produção. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Porque eu acho que o fato dele ser cadeirante, né? E o fato dele precisar de auxílio médico para poder ter a ereção, faz com que seja para ele, penso eu, né? Que ele tenha a questão lá do sexo oral e que não precise ter mais coisas na noite. Só que é algo que ela provavelmente não está acostumada. E além desse receio, pode ser o próprio pensamento dela. Pô, cara, isso daqui pra mim é o começo. Dizer que vai ficar só nisso, não vai, porque nenhuma vez que eu tive relação, ficou só nisso. Eu sei que dá uma confusão, como a Ana falou. Ele vai admitir que ele errou de esquecer. E eu falei pra Ana, pô, o cara lembra de comprar lingerie e esquece a camisinha, cara. Entendeu? Lembrou de comprar lá a lingerie, pelo jeito escolheu muito bem a lingerie, Tá mais certinho dela. entendeu? E o preservativo o cara não compra, cara. Não é que ele esqueceu, ele não usa. Pois é. Muito possivelmente. Porém, ele acabou de falar pra ela, eu entenderia assim, de que ele é um cara promíscuo, que ele transa. Peraí, no primeiro também encontro. todo mundo. Ela mesma falou isso. Mas daí é dizer que ele é promíscuo? Tu tá... Ela falou isso. Falou assim, cara, assim, eu fiquei preocupada, pô. É um cara que parece que transa no primeiro encontro. Tá, não, Eu não sou assim. mas transar no primeiro encontro não faz com que a pessoa seja obrigatoriamente promíscua. Quando você vê milhões de fotos que ele tem com milhões de mulheres, Bom, aí é outro não sei contexto. quantos casamentos, não sei quantas relações, Mas, de novo, quantas não mulheres. podemos julgar. Eu julgo. Mesmo se Desculpa, seja ele, eu julgo. se seja ela, não pode dizer que o cara é promíscuo por causa disso. Eu A gente não tem informações para dizer. Não, eu acho que eu tenho o suficiente para dizer que eu acho que é um cara... Desculpa, mas tu tá dizendo que todo mundo do programa é promíscuo. Não, todo mundo não, ele. Não, o Lauren tu já falou também. O Loren... Amor, O Loren toda semana transa com uma pessoa diferente. tá, amor, mas todo mundo você tá falando que é. Não, só esses dois. A gente falou de 4 casais, metade tu tá falando que é promíscuo. Mas tenho culpa? É. Eu tô errada? O que vocês acham? Escrevam aqui. Eu acho que você não tem fundamentos para afirmar. Eu acho que você já está com... Tô com sono, isso é verdade, fato. Não só sono. Que você já tem informações outras sobre o Brian que faz com que você chegue a esse tipo de informação. Por exemplo, você falar do Instagram dele. O programa não mostrou o Instagram dele. A gente não sabe pelo programa que ele tem foto com várias mulheres no Instagram. O programa mostrou quando ele... Não, olha só. Quando o programa apresenta ele, você tá esquecendo disso. Quando o programa apresenta ele, fala que ele já foi casado não sei quantas vezes, aí começa a aparecer um monte de foto de mulher. Aí, aqui ele já veio ao Brasil várias vezes, que ele já foi noivo 3 vezes no Brasil, que já foi casado 4 vezes, que já foi noivo mais, sei lá, 3 vezes, que Então, o essa é a cara quarta sempre vez. buscando relações sérias. E aí começa a mostrar foto de Brian com mulher. Brian com mulher. Pô, Otávio. Você fica querendo... Tá esquecendo dessa... Tu tá lembrando do que eu tô falando? Não lembro. Mas você está me colocando numa posição que eu não queria ficar, que era de ter que defender, entre aspas, aqui o Brian. Porque claramente o Brian errou. Não defenda. Entendeu? Não, peraí, mas eu também não vou sair dizendo, Não e nem você defesa, pode sair dizendo. Defesa. Doutora? Escreva aí. Doutora? Escreva aí. Tu fala isso nas tuas aulas, que ninguém merece defesa? Um traidor, não. Então tá. Tá onde da Constituição isso? Qual o artigo da Constituição? Código Penal para Mulheres. Código Penal Anota aí. Anota aí. O da Ana Cláudia. Anota aí. Escreveu o Léo Pau comeu. É o que tá escrito no código. Escreve aí pra mim o que vocês acham.
acho que não dá pra afirmar que ele seja promíscuo, mas Tá bom. claramente ele tem essa questão de, tipo, ó, querer transar sem camisinha, cara. Eu sei que ele vai dizer, mais uma vez, que isso é possivelmente pela questão de que ela Chato! tem questões com ele pelo fato dele ser cadeirante e que é por isso que ela tá criando esse tipo de situação. Como a Ana falou, ela já vai aparecer dentro do carro, que eu não sei nem se é um Uber que chamaram, Parece ou o se é cara da alguém da produção. produção. Não, a mulher que estava conversando com ela Ah, era da sim. produção. Mas eu não... É Brotou porque ela sentou do... na frente, a gente senta na frente com Ah, Uber. sei lá, amor, eu não sei. Tem gente que senta, mas enfim. Até porque a produção estava gravando, não tinha como botar a câmera Sei lá. lá dentro, mas enfim. E aí ela fala pra produção que eles estavam lá juntos e que ela perguntou se ele tinha um preservativo e que aí ele foi praticar o sexo oral nela. E aí ela falou pra eles terem paciência, já que ele não tinha preservativo, e aí ele ficou irritado, né? E aí ele vai dizer, como eu falei aqui pra produção, que ele fez tudo certo, mas que deve ter mais alguma coisa aí. Dentro do carro, ela já vai dizer que desiste, que é muita pressão no psicológico dela e que ela não precisa disso. E vai terminar mostrando a cara do Brian de quem não entendeu o que está acontecendo. Ah, é? Oh, meu Deus do céu. Eu vou te falar, horroroso. Quer falar mais alguma coisa que tu já andou lendo sobre ele? Vou fazer uma live sobre ele. Fazer live? Brian tá merecendo live? Vou fazer um vídeo sobre ele. Sunny e Vi e, consequentemente, Rory não apareceram. E a gente tem Niles e Matilda, né? Matilda é uma máquina de sexo. Não tanto quanto a primeira namorada dele. Não tanto quanto a primeira namorada dele, mas a Matilda quer sexo, né? E de novo, sem juízo de valor aqui, mas Matilda é um vulcão em busca do prazer sexual. Elas estão fogosas. É. A maioria delas. Na Ingrid, Só que acaba que quando eles voltam pro hotel lá, o Niles passa mal, porque comeu fufu, imagino. e ele vai fugir dela, entre aspas, né? Ela vai perguntar pra ele por que ele fugiu dela, porque parece que eles começaram a se beijar, eles estavam começando a tirar a roupa, aparece inclusive, e aí ele pediu tempo, né? E aí ele vai falar que alguém tinha que ser o responsável ali na situação. Ele prometeu pro porque irmão dela que eles não iam transar. Isso ele não comenta, né? Mas entre eles fizeram a promessa de que eles só iriam transar depois do casamento. E ele vai falar que a ex dele só queria saber de sexo depois que eles transaram a primeira vez. Muito possivelmente porque Niles é o suprassumo, né? E aí a mulher, depois que transou com ele, ficou louca. Doce. Sem aguentar passar várias horas do dia sem Ele transar disse com ele, né? textualmente, abro aspas, que ela queria 6 vezes ao dia, mas que isso não era muito humano. Não, ele fala que ninguém consegue fazer 6 vezes por dia todo dia. Isso não era uma coisa muito humana. E pelo menos uma 2 vezes por semana tava bom. O que ele considera saudável. né? Ela já queria 6 vezes ao dia. Ao dia. Todo dia. E aí o medo dele era que a nossa querida baronesa Matilda de Gana, que ela ia querer também, baronesa Matilda, queria também tudo isso, ele tá com medo. Além na verdade, também está... ele tá com medo de transar com ela e depois ter que contar que não vai casar. Exatamente, porque ele já deveria... Jesus amado, por que, menino? Fala logo. Olha, está parecendo o time do Palmeiras. Olha, por que não vai logo, não fala logo, Jesus amado? E aí ela fala pra ele que concorda, né, em esperar como eles combinaram, mas que algumas vezes ela vai acabar insistindo pra eles não cumprirem. E aí ela fala que está feliz porque logo vai se casar com um homem que ama. E ela mete assim um do certo, e aí ele balança a cabeça concordando, né? E pede para ela explicar como é o casamento lá. Ele fica desesperado com tudo que envolve. Isso aí fala com a produção, né? Porque ela fala que são mais de 200 pessoas que estão indo pra lá. A mãe e o tio estão fazendo a lista do que ele tem que comprar, enfim, né? E aí eles vão fazer compras. E aí ele vai comentar com a produção que é muito complicado pra ele estar no gato com tanta gente, com tanto barulho e tão agitado assim.
mas que por amor ele precisa vencer isso e passear com ela lá no shopping que ela leva. E ela tá lá escolhendo um vestido na Eu loja. esperava no shopping. Eu acho que aquilo é dentro de um shopping. Aquilo é uma loja de rua. Mas eu acho que era uma loja de rua dentro de um shopping. Acho não. Bom, lá no pujante shopping de Santa Cruz, a Pernambucanas não tem uma porta que dá pra fora? Sei lá. E ela tá lá escolhendo os vestidos, vendo vários vestidos. E aí ele já olha pra ela e fala assim, em dado momento, eu só entendo que talvez você não possa comprar tudo. Aí, nisso que ele fala isso, ela já faz assim. O suricato baixou nela ali na hora. Ela olha ali pra cara dele, assustada. E ela experimenta uma saia, ele pergunta quanto ela, não sabe dizer. Aí a moça fala que convertido é $80. Gente, que saia cara, hein? Você aí, tá em Gana? Me conta aí, quanto custa uma roupa em Gana? Esse vestido foi caro? Essa saia foi cara? Não foi caro? Eu achei que é caro. Me engana. No Brasil, Não. nos Estados Unidos, em qualquer canto Porque do só, mundo, bota aí, $80 numa saia. multiplica por 6. 42. Não. 6 vezes 6, 36, 48. Pô. 480 Pô. reais. Pô. Nem a Zara. Ah, a gente tá fazendo patrocínio da Zara agora? Não, Deus me livre. Agora também que a gente não faz nunca mais. E tu queria? Ah, vai que E loja que vai trabalha eles com melhoram. escravo? Eu vou Peraí, escravizar gente. Ana Cláudia. Peraí, Ana Cláudia. Supostamente. Meu Deus. Posso tá na lista de empresas que usam Não trabalho sei nem se ainda escravo. tá, Ana Cláudia. Já esteve, isso que é importante. E por isso faço boicote até hoje. Ai, meu Deus do céu. E aí ele fala pra produção que achou muito caro, mas que ele lembrou que ele tem que dizer que não vai casar, então ele achou melhor comprar pra aliviar a pressão. Cara, ele é muito pilantra. Ele é muito pilantra. E aí ele leva ela pra fazer as unhas no salão lá e fala que vai andar pra conhecer. Ela fala que é a primeira vez que ele tá sozinho, que ele tá andando em Gana, vai estar sozinho, você tem certeza? Ele diz que sim, que tá com o GPS dela. E aí ele acaba indo numa loja para comprar uma aliança para ela. E aí ele acaba comprando uma aliança de $234, que ele fala que já era o valor que ele estava esperando gastar. Quando volta para eles de novo, eles já estão no hotel, ele tá jogando videogame, ela tá olhando para ele com uma cara de quem tá querendo demais. E pergunta pra ele, nós não íamos pra balada? Aí ele íamos, mas hoje não vai dar, é muito barulhento aqui, eu tô cansado, mas nós iremos depois. Aí ele, mas já que a gente não vai pra balada, eu posso te ensinar a jogar videogame. Aí ela fala pra produção que não gosta de jogar videogame, mas aquele pelo menos estava divertido porque ela tava ganhando, eles vão ficar jogando, vão se organizar e tal. E aí ele agradece ela por ter se esforçado a aprender a jogar videogame e diz que vai se esforçar pra ir na balada com ela. E deles é isso. E nós vamos ser apresentados a Vânia, de 41 anos. A Vânia nasceu na Bósnia e hoje mora nos Estados Unidos, em Orlando. Ela trabalha se apresentando, fazendo dança do ventre, engolindo fogo. Ela é maquiadora, ela é padeira vegana e representante farmacêutica, tá? Já foi noiva uma vez, mas descobriu que estava sendo traída por esse cara depois de 11 anos, se não me falha a memória, de relação, algo do tipo assim. E aí, num momento que ela quer curar a fossa, ela acaba indo viajar para o leste europeu, e aí essa viagem foi feita há uns 8 meses, desculpa, atrás, e aí quando ela tá lá na Croácia, ela acaba ligando um aplicativo de namoro, um aplicativo de encontro, e acaba encontrando um cara lá. Dá match nele, só que ele só responde a ela quando ela volta. E aí eles começam a trocar mensagem. E esse cara é o Bojo. Se escreve Bozo, mas fala Bojo, se não me fala, que é um jogador de basquete da Croácia. Inclusive, se escrever o nome dele e basquete, aparece o cadastro dele no site da FIBA. E aí ela fala que tá muito feliz e tal, e a gente vai conhecer a Fabiana, que é uma... antes ela vai dizer que ele é um deus grego, que ele é perfeito, Não. Enfim. Menos. E aí ela vai conhecer a Fabiana, que claramente você poderia encontrar a Fabiana aqui no 383 ou no 746, porque aparece que nasceu no Brasil a Fabiana. Deve ser brasileira. Né? E vai conversar com ela e vai dizer que tá preocupado com a amiga porque ele já magoou ela uma vez. E a gente descobre que a Vânia já tinha decidido
viajar para a Croácia uma vez, quando ela estava se organizando, ele de repente deu um ghost nela. Para! Não, ele nem fez Não vem, para. Ele só deu um ghost nela. Vem não. Não, então que ela nem veio, nem foi. Não, ela deu um ghost, ele deu um ghost nela e depois quando apareceu pra falar com ela, disse que tava com outra pessoa que era pra ela não ir. Pera aí. É referência à live que teve. Tá pensando que... Teve live semana passada do Elo Axé 90. Se você não assistiu, vai lá conferir depois. E aí a gente descobre essa história, né, que ela não tinha contado ainda. E é muito bizarro, inclusive, né? E aí ela vai concordar com a amiga que foi horrível, mas que ele foi honesto com ela pelo menos e percebeu que estava perdendo uma pessoa incrível que era ela. Porque depois de um tempo ele apareceu de novo dizendo que tinha percebido. Não tinha percebido não, que ele não estava mais com a outra mulher e que ele queria tentar mais uma vez com a Vânia. Tá? A prima vai ajudá-la a arrumar a mala. E aí ela vai comentar dizendo que alugou um lugar para ficar lá na Croácia, porque ele mora com a mãe e a irmã, e aí a prima dela achou isso tudo muito estranho. Como que ele pode ser um jogador profissional de basquete e ter que dividir casa com mãe, com irmã? A Vânia vai dizer que não é igual nos Estados Unidos, não é igual ser um jogador de basquete da NBA. Só que na Croácia, o basquete, se não for o primeiro, é um dos primeiros esportes do país. Então, teoricamente, um jogador de basquete croata não viveria mal. Teria condições de se manter, penso eu. Mas nós não fomos ainda Apresentados a ele. introduzidos ao Bozo. Bojo. Então não podemos falar. E Foi o cara dele? Não. agora, ela vai acabar comentando com a prima sobre a guerra, que é a guerra civil da Iugoslávia, né, que vai depois fragmentar a região da Iugoslávia em vários países diferentes. E assim, é bizarro. Tu percebe que as pessoas que estão nesse programa têm um componente ali de trauma, né, cara? Porque a Vânia acaba passando por uma... Ela viaja para ir visitar os avós e não consegue voltar para casa, porque quando ela tá na casa dos avós a guerra estoura e ela precisa ficar morando quase um ano na casa dos avós, e nesse quase um ano eles ficaram não sei quantos meses sem luz, sem água, e eles tinham que comer, a única coisa que eles conseguiam fazer era sopa de cebola e coisa do tipo. E aí, inclusive, ela fala que pelo menos 2 vezes que ela saiba, ela quase morreu, porque ela conseguiu perceber as bombas estourando perto do abrigo que ela tava, né? E aí, depois disso tudo, ela vai dizer que merece ser feliz. Depois de ouvir essa história toda, você tá chorando e concordando com ela, falando, vai, Vânia, seja feliz, você merece. Só que quando ela chega no aeroporto, ela começa a ligar pro Bojo, e o Bojo não responde nem as mensagens dela, nem as ligações dela. E ela começa a chorar de novo. Ela diz que não tem como não imaginar tudo que pode estar acontecendo, mas ela resolve pegar o avião mesmo assim. Vale dizer que ela resolveu com um salto tão alto que a própria produtora se meteu e perguntou, você vai viajar com esse sapato? E ela disse que sim. Desse episódio é isso. É isso, você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho para receber notificações de vídeos novos, considere tornar-se membro. Afinal, são R$4,99, você contribui para o crescimento desse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.